Olá pessoal, sou Daniel Mastral e hoje nós vamos trazer um tema que muitas pessoas têm me perguntado, embora eu ache um tema assim que eu nem precisaria gravar um vídeo para isso, mas eu acredito que vai ser esclarecedor para algumas pessoas, já que como muita gente tem feito a mesma pergunta, eu presumo, por inferência, que esse tipo de anúncio tem sido feito muitas vezes nos altares de muitas igrejas, né? Jesus era próspero. Jesus foi próspero. Afinal de contas, ele aprendeu a arte da carpintaria, né? Ele era um carpinteiro, era um marceneiro. Então, ele devia ter uma rede de marcenarias, uma rede ali de fazer móveis de última geração. Imagina, móveis feitos por Jesus, um banquinho de Jesus. Quanto não ia valer um banquinho de Jesus numas igrejas de hoje? Ia valer uma fortuna, né? Então, é engraçado, eu não vejo Jesus no final da vida, na cruz, falando ali, né? Estava lá Maria, Maria Madalena, estava João, Jesus falando, olha João, você agora é o gerente da minha loja. Maria, você agora vai ser a supervisora de toda a rede de marcenarias que eu deixei. Mãe, você é herdeira de todas as minhas propriedades, terrenos e casas. Não falou nada disso, né? Então vamos entender de onde veio essa ideia, essa ideia que Jesus era próspero, né? Vamos lá. Jesus era próspero? Já escutei isso tantas vezes, então talvez seja uma dúvida sua, ou talvez não seja uma dúvida sua, para você seja, Daniel, isso é elementar, é claro que não, ele nasceu numa manjedoura, né? Mas para outra pessoa que você conheça, isso talvez seja uma dúvida muito pertinente, perturbadora até, porque se Jesus era próspero, isso é um convite para que você também seja próspero, não é verdade? Então se você não é próspero, você não está em Cristo. Então, vamos entender aqui a realidade bíblica da coisa. Olha só o texto que usam para dizer que Jesus era próspero. Olha, seria até cômico se não fosse trágico, tá? Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então ele saiu de casa e se sentou junto ao mar. Logo, Jesus tinha uma casa na praia. Jesus era muito rico, ele tinha uma casa na beira da praia. Olha só, lá em Ipanema, lá numa praia badalada ainda, né? Eu não conheço o nome de praia badalada, mas estou chutando Ipanema. Ipanema é badalada, né? E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então ia tanta gente ali que Jesus teve que se afastar. Né? Então ele não ficou no meio da multidão, né? Porque ele tinha para ele poder ensinar. Então são gestos que às vezes, muitas vezes eu tive que fazer isso. Agora não, os seminários são mais compactos na base, são grupos pequenos, a gente tem mais tempo de interação. Mas quando eu falava para 5.000 pessoas, para 2.000 pessoas, para 3.000 pessoas, aí não tinha condição. Aí era impossível atender a todos. É claro que a gente tinha que estabelecer mais critérios. Esse texto vai estar lá em Mateus, no capítulo 13, verso 1 e 2. Então Jesus, saindo de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E logo, ele tinha uma casa na praia. É verdade isso? Vamos lá, vamos fazer uma de detetive virtual. Lá, que nem faz o Fantástico, né? Vamos fazer o detetive virtual, vamos ver se realmente essa história é verdadeira ou é a história da carochinha de profissional da fé, safado, ladrão, que quer te enganar, que quer te vender uma ideia que Jesus era próspero para dizer que você vai ser próspero se você fizer algo que a igreja quer, né? Sempre tem um valor, sempre tem um valor. Eu estou tão cansado disso, gente, olha, quanto mais eu falo, mais irritado eu fico. Bom, então Jesus, será que ele tinha mesmo a casa na praia? Mateus, capítulo 8, 19 e 20. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa própria, não tinha uma morada fixa. Jesus era meio que um nômade, ele ficava hora aqui, hora colar, levando a mensagem dele, a mensagem de Cristo, né? Assim foi também com os discípulos, né? E aí, um outro texto que é interessante para a gente conhecer mais Jesus. A gente tem aquela ideia estereotipada de Jesus, de olhos claros, de olho azul, cabelo lisinho, feito a chapinha nele, né? Pele lisa, impecável, barba bem feita, bem aparadinha ali, tal, né? Pele com tratamento. Então, não era nada disso. Olha o que a Bíblia fala.
porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. O profeta Isaías está falando, tá? Eu já vou dar o endereço. Não tinha beleza e nem formosura. Não tinha. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos, né? Então, essa é a questão. Jesus não era um homem bonito, né, na sua aparência física, mas o seu conteúdo era rico, era extraordinário. Tanto é que quando depois ele aparece aos seus, aparece a Maria Madalena, ele não é reconhecido imediatamente, não é? Porque ele está num corpo glorioso, aí sim, um corpo belo, formoso, eterno, o corpo que nós vamos ter lá na glória. E mais uma vez, a história de Mitri vai contar detalhes sobre essa questão, inclusive dessa transmutação corpórea, o que é o corpo glorioso, como nós seríamos lá na glória, né? Como os anjos são lá na glória, como os anjos são afastados de Deus. Será que eles podem voltar para Deus? Será que Deus tem um plano para eles também, já que eles também são filhos de Deus? História de Mitri, impactante para você. Vou falar um pouquinho disso também no vídeo sobre Apocalipse. Aguarde, eu estou preparando o tema. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quer ser como Cristo? Te prepara para ser rejeitado e para ser desprezado. Eu passo isso todos os dias da minha vida. Sabe, é uma coisa que já virou uma rotina. Eu sei. Às vezes eu percebo olhares de líderes para mim. Eu percebo muitas vezes e-mails que vêm, que chegam até mim com uma certa arrogância ou com um certo, como é que se diz, quando você você fala uma verdade deformada. Esqueci o termo. Ironia. Então, quando eu recebo um e-mail com ironia, né, então você percebe isso. Você percebe que a pessoa que está por trás do teclado está usando ali de um subterfúgio. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, Jesus deixou muito claro, aqui o profeta Isaías, capítulo 53, a partir do verso 2, está deixando muito claro, não era bonito, não tinha formosura, era desprezado, era odiado. Foi assim a vida dele. Ele não agradou todo mundo, não. Ao contrário, ele não agradou a maioria, porque a maioria pediu a cruz dele, né? Se Jesus tivesse adulado as pessoas, ele seria rei. Não é? Mas não, ele foi ali, ele foi fiel ao Pai e aos valores de Deus, né? E quando você é fiel ao Pai e aos valores de Deus, você tem uma coroa, só que não é aqui na terra não, é lá no céu. Lá você tem uma coroa assim, coroa preparada para você, tem uma morada preparada. A casa do meu Pai tem muitas moradas, tem uma morada preparada para você. E eu posso te garantir, não é um Singapura. A morada que Jesus separou para você não é algo como a minha casa, a minha vida. Não. É algo extraordinário. É algo que as mansões maiores do planeta seriam como a casinha do cachorro. Tenha certeza disso. A gente imagina o céu pequenininho, né? Jerusalém celestial. A gente pegar as medidas bíblicas lá, tá pequenininho. Mas, gente, a Terra, o nosso planeta Terra é um grãozinho de areia no meio do universo, né? Agora, imagina como é a eternidade. A eternidade deve ter o tamanho do infinito. Infinito, é como o universo, não tem fim. Imagina essa dimensão espiritual, celestial, é imensa. Nós não temos parâmetros, porque a gente compara com a nossa mente temporal, né? A gente sempre faz a comparação com base naquela nossa experiência. Então, como é que você vai comparar algo, ou vai compreender algo que você não tem uma carga anterior, você não tem uma herança social, você não tem uma informação anterior, como compreender, né? O infinito, se tudo que eu conheço aqui tem começo, meio e fim, né? É assim, mas é muito maior do que você imagina. A história de Mitri vai falar. Onde é que Jesus morava então?
Né? Nós não temos nenhuma indicação que Jesus, por exemplo, não está na Bíblia, né? Que Jesus tinha hospedado pessoas na sua casa. É claro que ele tinha uma casa. Provavelmente ele herdou a casa dos seus pais, né? José e Maria. Ele herdou a casa dos seus pais, é uma inferência lógica, natural, né? Ele e os seus irmãos, mas nós não vemos nenhuma referência de Jesus hospedando pessoas na sua casa. O que significa que a casa de Jesus era muito pequena, era muito humilde, era muito simples, tá? Então é uma referência, claro, que não, se fosse uma mansão, ele hospedaria um monte de gente, né? A casa que ele morou, provavelmente, deve ter sido aquela que seus pais compraram, em Nazaré, né? Porque ali era a sua residência. Olha aqui, ó, Mateus 2, 23. E foi morar numa cidade chamada Nazaré. Então era lá que ele morava. Por inferência, sua casa devia ser lá, mas uma casa pequena, provavelmente herdada dos seus pais. Né? O mesmo vai estar em Lucas também, 2,39. Terminado de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. Morava em Nazaré, ele era um nazareno. E as pessoas dizem, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Porque Nazaré era um povoado, era um lugar simples, era um lugar humilde. Por isso que as pessoas achavam que não podia sair nada de bom de lá. Né? Então você mora lá, sei lá, numa cidade, né, que é desconhecida. Eu vou inventar o nome de uma cidade para a gente não ofender nenhuma, tá? Você mora lá em Chuchunópolis, Chuchunópolis, e de repente ninguém imagina que alguém lá da terra do Chuchu vai trazer alguma coisa boa, mas de repente vem um cara da terra do Chuchu e faz coisas extraordinárias. Pode vir um profeta da terra de Chuchu, né? Não, era essa a ideia que eles tinham, né? Então não podia vir nada de bom de Nazaré, mas era lá a casa dele, era uma casa humilde, porque Nazaré era um pequeno povoado, por isso que eles tinham essa ideia que nada bom podia sair de lá. Não era não era uma Nova York, não era uma São Paulo, um Rio de Janeiro, que tem grandes universidades e tudo mais, né? Era um pequeno povoado, essa é a ideia que eles tinham, né? Então, Jesus não tinha. Mas de onde veio essa ideia, né? Que Jesus saiu da casa, né? Nós vemos que Jesus era comum que ele se hospedava na casa de Pedro. É muito comum, tanto é que ele acabou curando a sogra de Pedro. Era comum, então ele se hospedava na casa de Pedro. Então o que acontece? Pedro sim era pescador. Pedro sim tinha uma casa na praia. Então Jesus estava hospedado na casa de Pedro, em Cafarnaum, né, às margens do lago da Galileia, né, e aí sim Pedro recebia visitas à sua casa, dentre eles o próprio Cristo, que certa vez até mesmo curou a sua sogra. Né? E confias que é guia dos cegos e luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestres de crianças. Jesus está falando aqui do falso profeta, da pessoa que está te enganando, está dizendo que Jesus era próspero para tentar seduzir você. Né? Confias que és guia de cego, está guiando o cego, está guiando os pequenos que não estão enxergando. Luz do que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças que tem a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas e que não se deve furtar e furtas? Não é isso que os pastores falam? Ah, quem é de Deus não rouba. Mas esse pastor está roubando o povo. Quem é de Deus não mente, mas ele está mentindo para ganhar teu dinheiro. É isso que Jesus está dizendo. Não deves furtar e furtas. Tu dizes que não se deve adulterar e adulteras. O que eu conheço de pastor adúltero. Olha, brinca, eu recebo relato dos filhos, tá? Filhos e esposas me escrevem enxurradas de e-mails. Evidentemente, eu nunca vou publicar isso, porque eles vão dar contas com Deus. Mas é algo de deixar você estarrecido. O que tem de bandalheira por trás dos altares, né? O que tem de bandalheira por aí. Tu que diz que não se deve adulterar e adulteras, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, está em Romanos, capítulo 2, 19 a 23. Jesus matou a fome de milhares de pessoas na multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus honrou os noivos quando o vinho acabou. Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios. Jesus ensinou, Jesus acolheu, Jesus apontou o caminho. Ele deu toda a sua vida, ele deu seu sangue, ele deu seu suor, ele deu suas lágrimas por amor a nós, né? E ele nunca vinculou isso a dinheiro, nunca. Você não vai ver que Jesus nunca vinculou isso a dinheiro. Ao contrário,
Ele expulsou os mercadores do templo que comercializavam no templo, né? Então os valores de Cristo, eles são muito mais nobres do que ouro, do que prata. Isso que te faz rico. Essa é a riqueza de Cristo. Essa é a vida em abundância que Jesus tem para você. Não é necessariamente uma vida em abundância financeira. Eu já falei isso em outros vídeos. Não que você não possa ser rico. Veja bem, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tem pessoas que fazem disso um Isaac, que são avarentos, que são egoístas, né? Que são maldosos até, né? Então, rico, como Jesus foi, como Paulo foi, eles tinham uma riqueza extraordinária. Eles tinham o dom de se doar, né? Jesus mais do que todos, né? Então, Paulo fez isso, rico em amor, rico em fé, rico em esperança, que ajuda os necessitados, que partilha o pão, que acolhe os abandonados. Isso é ser como ele, isso é ser cristão, isso é ser rico de verdade, né? Então, a nossa riqueza não está no ouro, na prata. A nossa riqueza realmente está em vasos de barro. Somos nós, vasos de barro. Que Deus preparou algo tremendo e extraordinário. A riqueza está em você contemplar a grandeza de Deus e você ser um instrumento de Deus na terra para abençoar aqueles que estão em trevas. Esse é o recadinho que eu tinha para você. Jesus não era próspero, mas era rico, tá? E que você seja rico como ele também, na fé, na esperança, no amor, na gratidão. Que Deus te abençoe e te guarde.